Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo? Boa noite pessoal, pois é, tô chegando agora para conversar com vocês que fizeram a prova de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo ontem e também para quem não fez, mas que está focado, está firme, está estudando aí para os concursos das carreiras policiais. Tá meio bagunçado aqui meu espaço, tá meio bagunçado aqui o meu estúdio. Eu estou montando aqui uma aparelhagem de áudio para começar a gravar podcast para vocês. Eu também fui convidado para participar de um programa de rádio nacional. Então, a galera tá montando aqui, ó, até microfone aqui na mesa de som. Então tá meio bagunçado aqui o estúdio, mas nós estamos aqui, arrumamos um lugarzinho aqui no meio da bagunça. A iluminação ainda não tá 100%. Para poder fazer essa live para vocês. Então nós vamos conversar a partir de agora sobre as questões de direito penal, medicina legal, criminologia, processo penal e legislação extravagante da prova de Delta de ontem. Claro, eu não vou falar sobre tudo. Eu vou começar conversando aqui com vocês sobre as questões mais problemáticas, as questões que geraram mais controvérsia em direito penal. Na sequência, quando eu terminar minha live, aí Paulo Furtado vem comentando as questões de medicina legal e uma questão de identificação criminal que eu deixei para ele, já que ele é o nosso especialista nisso também. Aí depois vem o professor Fázio com as questões de criminologia e Estatuto da Criança e do Adolescente. E ao final da noite nós teremos o professor Luiz Carlos Figueiredo com as questões de processo penal. Então essa live tanto serve para quem fez a prova ontem, para quem participou do certame da Polícia Civil do Espírito Santo, como para quem não fez, mas está firme e forte estudando no projeto Delta do JUS 21, se preparando para os concursos de delegado, porque serve de boa referência, tá bom? Chamando a atenção de vocês que os nossos professores já identificaram 3 questões passíveis de recurso. Para você que fez a prova ontem, os professores do projeto Delta do JUS 21 já identificaram 3 questões passíveis de recurso. Nós já temos recurso em processo penal, nós já temos recurso em direito civil e nós já temos recurso em medicina legal. Onde é que esses recursos estão postados? Todos eles estão postados tanto no Instagram quanto no Facebook do JUS 21. O Instagram do JUS 21 é @JUS21oficial e a página do Facebook é JUS 21. Então, se você está precisando de fundamento para os recursos, o prazo recursal abriu hoje. Se você está precisando de fundamentos específicos para recurso para a prova de ontem do Espírito Santo, acessa o Instagram JUS 21 oficial ou a página do Facebook do JUS 21, que já está postado lá o recurso de processo penal elaborado pelo professor Luiz Carlos, o recurso de 2 questões de direito civil elaborado pela professora Marina Ferreira e o recurso de uma questão de medicina legal elaborado pelo professor Paulo Furtado. Tranquilo? Bom, vamos lá então, vamos destacar, são 20 questões de direito penal, envolvendo direito penal e legislação especial. Vamos destacar aqui primeiro o que é que eu achei de forma genérica dessa prova e depois eu separei algumas questões específicas para nós conversarmos, inclusive algumas que eu reputo muito ruins e tem um aqui que dá para brigar por uma eventual anulação. Essa prova foi, de regra, uma prova ruim. Com todo o respeito à banca Acesso, que foi a banca que fez essa prova, para a realidade de uma prova de delegado, foi uma prova muito ruim. Primeiro, porque cobrou muito pouco crime em espécie. Crimes que fazem parte do dia a dia da atuação do delegado de polícia não estavam contemplados aqui. Você não teve nada sobre crime patrimonial, você tangenciou os crimes contra a vida de forma muito en passant. Foi uma prova que foi feita com base numa série de pegadinhas, numa série de cascas de banana que não selecionam os melhores candidatos para o exercício do cargo de delegado de polícia civil. Meu amigo, tem questão
questão aqui onde ou o cara sabia uma linha de um inciso, de um parágrafo, de um artigo do Código Penal, ou o cara não fazia a questão, pelo amor de Deus. O cara que fez muitas questões dessa prova aqui, ele não tem noção de direito penal. Ele abriu o vade-mecum e disse, eu vou ver aqui como é que eu faço para botar para lascar da melhor forma possível. Então eu reputo que essa prova é uma prova ruim, com todo respeito ao acesso, que é a banca, com todo respeito aí ao pessoal do Espírito Santo, onde eu tenho grandes amigos, sempre me recebem muito bem, mas a prova foi ruim. Em direito penal, eu diria que ela foi de ruim a lastimável e não foi uma prova feita para aferir efetivamente quem tem um excelente nível. Foi uma prova muito cansativa. Veja que eu fiz as questões de direito penal e eu achei cansativo fazendo só direito penal. Foi uma prova com muita coisa passível de dupla interpretação e principalmente uma prova com jogo de palavras. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2019, você fazer um concurso e botar o aluno para errar por causa de jogos de palavras, de troca de um termo que na lei está de um jeito e na prova está do outro, isso chega a ser algo rasteiro, isso chega a ser algo de alguém que não conhece o direito penal, com tanta coisa que a gente tem para discutir aí dentro do direito penal. Então, feitas essas considerações iniciais, eu separei aqui as questões que a maioria das pessoas estavam me questionando, me perguntando, que tiveram dúvida. Nós vamos começar pela questão número 1. Eu vou ler porque, óbvio, a ordem das questões varia de prova para prova. Então, a sua pode ter sido a 1, a do outro pode ter sido a 12, a do outro pode ter sido 16. Então, eu vou ler o enunciado, o início do enunciado da questão, para você se lembrar. A Thaís está dizendo, por isso prefiro as bancas grandes também, Thaís. Para prova de polícia, com todos os erros do mundo, o Sebrasp ainda é o mais indicado, certo? 10 vezes uma prova Sebrasp, uma prova CESP, do que isso que aconteceu no Espírito Santo ontem. Mas vamos lá. Então, a primeira questão que está aqui é a questão que fala sobre a legítima defesa, para você se localizar. A legítima defesa e o estado de necessidade possuem similitudes que os enquadram como excludentes de ilicitude. Era a questão que falava da exclusão de ilicitude, da legítima defesa e do estado de necessidade. O gabarito dessa questão aqui era o gabarito que dizia que a legítima defesa é uma garantia que permite a defesa de interesse legítimo, tal. Não obstante, os interesses em conflito, caso estado de necessidade, são considerados legítimos ao se tratar de oposições de bens jurídicos de mesmo valor. Muita gente me perguntou nessa primeira questão aqui por que é que essa alternativa A era o gabarito e se estava correto esse gabarito. O gabarito dessa questão é que diz: a legítima defesa é uma garantia que permite a defesa de interesse legítimo por parte de quem sofre agressão injusta a bem jurídico. A dúvida de muita gente era o final. Não obstante, os interesses em conflito, no caso do estado de necessidade, todos os interesses são considerados legítimos ao se tratar de oposições de bens jurídicos de mesmo valor. O povo estava questionando se essa expressão, todos os interesses são considerados legítimos, seria uma expressão válida para a figura do estado de necessidade. Veja, se essa expressão, todos os interesses são considerados legítimos, ela tivesse sozinha, ela tivesse isolada, não seria válida. Mas ela está vinculada na sua relação quando ela diz: todos os interesses são considerados legítimos ao estado de necessidade ao se tratar de oposição de bens jurídicos de mesmo valor. O complemento da premissa tornou essa alternativa correta. Quando você está dentro do estado de necessidade, um dos elementos da aferição dessa excludente é a dicotomia de bens jurídicos. De novo, quando você está diante do estado de necessidade, um dos elementos para a aferição desse excludente é a dicotomia de bens jurídicos. Traduzindo isso em bom português, para que eu tenha estado de necessidade, o bem jurídico preservado, ele deve ser de valor equivalente
à luz do bom senso, à luz da razoabilidade do homem médio, ao bem jurídico sacrificado. Todos os bens jurídicos, todos os interesses são legítimos sim de serem protegidos pelo estado de necessidade, desde que o interesse preservado possua um valor equivalente ao interesse ou bem sacrificado à luz da razoabilidade do homem médio. Lá nas nossas aulas do Jus 21 eu bato muito nisso, eu até brinco e dou o seguinte exemplo. Eu digo, olha, imagina só que um indivíduo tem que escolher entre salvar o seu animalzinho de estimação ou a sua sogra de um incêndio. Quem assiste minhas aulas no Jus 21 já me ouviu muito dando esse exemplo. O cara está no incêndio e ele tem que escolher, ou ele salva o pet dele, o cachorrinho de estimação, ou salva a sogra. Se ele escolher salvar o cachorrinho, ele não estará abrangido pelo estado de necessidade. Ele não gozará dessa excludente porque no conflito entre os bens jurídicos, vida animal e vida humana, a vida humana tem um valor que se sobrepõe à vida animal. E o estado de necessidade presume esse equilíbrio entre bem jurídico sacrificado e bem jurídico preservado. Eu também dou o exemplo da escalada. Eu digo, olha, eu tenho 10 pessoas escalando uma montanha, todos eles presos pela mesma corda. A corda começa a romper, o que está mais em cima corta a corda abaixo dele. 9 morrem e ele sobrevive. Isso é estado de necessidade? É, porque nessa dicotomia de bens jurídicos não se leva em consideração a quantidade de bens. Eu não vou dizer uma vida humana, insisto, não vou dizer uma vida humana à custa do sacrifício de 9 vidas humanas. Eu não falo isso. Eu falo, preservou-se vida humana à custa do sacrifício de vida humana. Os interesses em conflito possuem o mesmo nível de hierarquia, o mesmo nível de valoração. Então, foi uma pegadinha, mas eu não tenho que questionar sobre o gabarito dessa questão. A alternativa que a banca deu como correta está coadunada, vamos dizer assim, com os institutos da legítima defesa e do estado de necessidade. A segunda questão, muitas pessoas mandaram direct, porque é uma questão que fala sobre as infrações penais de trânsito. E essa questão aqui, ela tem um sinão. Qual é o sinão? Só matava a questão quem estava ligado na jurisprudência mais recente do STJ. Para especificar, essa questão foi feita com base no informativo 641 do STJ. Vou dizer de novo, essa segunda questão, que é a questão que fala sobre as infrações penais relacionadas ao trânsito, ela foi feita com base no informativo 641 do STJ. Esse informativo 641 é do mês 3 desse ano, é do mês de março de 2019. Nós estamos em julho, então é um informativo aí de 4 meses passados. E qual foi a grande bronca dessa questão? Qual foi a grande celeuma? Vamos lá. A letra A, aqui na minha prova que eu tenho, a letra A, que foi dada como gabarito pela banca, diz: o fato de o agente descumprir deliberadamente a decisão proferida por autoridade administrativa de trânsito, determinando a suspensão para dirigir veículo automotor, não caracteriza, segundo o STJ, o delito previsto no artigo 307 do CTB. Isso está correto com base no informativo 641. O STJ, nesse ano, prolatou entendimento de que o indivíduo que descumpre a proibição de conduzir veículo automotor, quando esta proibição é imputada por autoridade administrativa, não incorre em crime do artigo 307 do CTB. Inclusive, essa decisão do STJ é duramente criticada pela doutrina. Contraponto criminal, essa questão é uma das que estão selecionadas aqui. Pode ficar tranquilo, amigo. Essa posição do STJ é duramente criticada pela doutrina.
Todavia, é o posicionamento mais recente do tribunal sobre o tema. Então, segundo o informativo 641 do STJ, se o indivíduo teve uma proibição administrativa de conduzir veículo automotor e ele insiste na condução do veículo, ele não incorre em crime. Você só teria a infração administrativa de trânsito, mas você não tem crime. Então, eu não posso questionar o gabarito dessa questão, porque efetivamente está de acordo com a jurisprudência do STJ. Um detalhe, muita gente me perguntou por que não seria a letra C. A letra C diz: o crime de conduzir automóvel sem possuir permissão para dirigir ou habilitação é classificado como sendo de perigo concreto, cuja tipificação exige prova do perigo de dano. Até aí tudo bem. Até aí está de acordo com a jurisprudência. O que lascou esse enunciado foi a parte final. Sendo necessário que a condução do veículo ocorra em via pública. Não, pessoal. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 309 deixa claro que para ter esse crime, o indivíduo tem que estar conduzindo o veículo em via pública. Quando o enunciado diz sendo desnecessário, única e exclusivamente a palavra desnecessário invalidou esta alternativa. É por isso que eu falei no começo da live que eu não gosto de questões onde você tem a banca concentrada nesse jogo de palavras. Se não fosse essa palavra desnecessário que a condução do veículo ocorresse em via pública, essa questão estaria correta, tá bom? Mas como tem um desnecessário, está de encontro ao que está previsto no artigo 309. E uma outra coisa que as pessoas também me perguntaram foi o seguinte: tem uma alternativa aqui, a letra D diz: a contravenção de falta de habilitação para dirigir veículo ainda se encontra em vigor em relação às embarcações, sendo que sua caracterização também exige a prova do perigo de dano. Segundo o STJ, não. Segundo o STJ, essa contravenção é de perigo abstrato. O STJ já se manifestou no sentido que a contravenção de conduzir embarcação automotora, por óbvio, sem a devida habilitação, é de perigo abstrato, como todas as contravenções em tese o são. Beleza? Bom, a terceira questão, pessoal, é uma questão cuja redação é péssima. A redação é horrível. A redação chega a ser cabulosa. A terceira questão, ela tem aqui um induzimento a erro que, se você quiser brigar, dá para brigar. Vamos lá. Para você lembrar qual é a terceira questão, é a que diz: a extinção da punibilidade significa o desaparecimento do poder de punir do Estado. Aí vem: tendo em vista as causas de extinção de punibilidade conhecidas no âmbito do direito penal, assinale o que é correto em relação ao indulto. O enunciado deixa claro que é para você falar do indulto. Qualquer doutrinador externa aquela diferença entre anistia, graça e indulto. Você trata a graça e o indulto com regras semelhantes, mas não necessariamente idênticas. É muito importante lembrar que existem regras específicas para o indulto e regras específicas para a graça. E o enunciado está falando de indulto. Então, em tese, eu vou me preocupar com a figura do indulto enquanto causa extintiva de punibilidade. A letra A está falsa porque a letra A diz: pode ser delegado pelo presidente da República. Pode. O presidente da República pode delegar a atribuição de fazer indulto, mas não ao defensor público federal. Ele pode delegar aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República e ao advogado-geral da União. É o que está na Constituição. A delegação da atribuição presidencial de decretar indulto pode ser feita aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República e ao advogado-geral da União. Então, o que está errado nessa letra A
é onde ele fala defensor público geral federal, não é essa previsão constitucional. Agora vê a bronca dessa questão, vê o problema dessa questão. A letra B diz, o indulto individual ou graça. Bom, o enunciado fala de indulto, a letra B vem falando de graça. Giovanni, graça pode ser chamada de indulto individual? Pode. O erro não está aí. Graça pode ser chamada de indulto individual. Agora, a graça ou indulto individual depende exclusivamente para a sua concessão de pedido provocado por petição do condenado. Veja, muita gente caiu nessa pegadinha, muita gente caiu nessa questão por um motivo muito simples. As pessoas lembraram, poxa, para que eu tenha graça, tem que ter pleito da parte interessada. Uma das diferenças entre a graça e um indulto é que a graça depende de pedido de requerimento da parte a ser beneficiada. O indulto não. Então muita gente diz, realmente, a graça, que também pode ser chamada de indulto individual, depende para a concessão de pedido daquele que vai ser beneficiado. Eu particularmente entendo que essa questão aqui foi covarde porque botou o termo exclusivamente. A graça depende exclusivamente do pedido da parte interessada. Não é. Depende que a parte interessada peça e o presidente da República conceda. É um ato bilateral, como ensina Nelson Hungria. A parte pede e o presidente concede. Mas a forma que essa questão está redigida, o jeito que esse enunciado da letra B está redigido, ele foi feito para induzir você a marcá-lo. Ele foi feito para você pensar, realmente, a graça depende de pedido da parte interessada, diferente do indulto. O indulto não depende desse pedido, beleza, mas o que matou essa letra B foi o termo exclusivamente. A parte interessada tem que pedir e o presidente tem que aceitar. O presidente não é obrigado a conceder a graça, então é uma questão covarde, é uma questão mal redigida, é uma questão fuleiragem, mas eu não posso, ao contrário do que muita gente fez na internet hoje, dizer que essa letra B está certa. Ela não está. É uma puta covardia, mas a letra B não está certa. Até porque a letra C, obviamente, é o gabarito, é o que está na Constituição, é a atribuição privativa do presidente da República, podendo ser delegada na forma estabelecida em lei aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Bom, agora chegou numa das maiores broncas da prova, tá certo? A questão de número 4. Essa questão de número 4 aqui nos grupos do WhatsApp já deu muita briga, já deu muito pano para manga. Na internet o povo estava se matando hoje nos grupos. Eu faço parte de uns 3 grupos de Facebook aí que o povo estava se matando. Para você lembrar, a questão número 4 é a questão que conta a história de Mévio, instrutor de escalada, membro da Associação Capixaba de Escalada, tal, que o cabo era o tampa de crush em escalar a montanha. É essa a questão. Aí a questão diz que ele foi, depois de 10 anos de experiência, escalar a montanha lá com os caras. E traz uma série de prerrogativas dizendo que tinha informação que o clima era ruim, tinha informação que não se deveria acontecer a escalada, tinha indicação que ele não deveria ter subido. Ele levou 2 companheiros com ele, afirmando e dizendo que se responsabilizaria por eles. Inclusive, tem aqui previsto vários pontos que deveriam ser analisados. Sabendo que, restou comprovado que o material da escalada de Mévio era compatível com os níveis de segurança exigidos. O instrutor possuía autonomia e registro. O percentual de acerto da previsão do tempo era de 95%. Tinha 95% de chance da previsão de que a escalada não acontecesse estar certa. Os amigos de Mévio só subiram porque ele garantiu que a segurança deles. A questão foi feita para você pensar em culpa consciente, certo? É óbvio que a redação, o enunciado foi feito para você pensar assim, poxa,
Mévio conhecia o risco, mas ele acreditava sinceramente ser capaz de impedir o resultado delituoso. Essa é a ideia da culpa consciente. Na culpa consciente, eu estou enxergando o perigo, eu estou enxergando a possibilidade da minha conduta produzir um resultado delituoso, mas eu acredito tão sinceramente que eu sou capaz de evitá-lo, que eu vou lá e pratico a conduta. Essa é a ideia da culpa consciente. O problema, pessoal, é que vários elementos de exacerbação de risco aqui permitem, a depender do segmento doutrinário que você se posicione, reconhecer dolo eventual. Por que reconhecer dolo eventual? Eu não estou dizendo que seja, eu estou dizendo que, para muitos doutrinadores, uma situação desta natureza aqui é passível de reconhecimento do dolo eventual. E aí, vale a pena nós relembrarmos a regra basilar de diferenciação do dolo eventual para a culpa consciente. No dolo eventual, eu assumo um risco que extrapola e muito o limite de risco permitido pelo homem médio. No dolo eventual, eu faço uma assunção exacerbada de risco. Leia-se, no dolo eventual, a minha conduta extrapola e muito o limite de risco que o homem médio, o homem comum está disposto a aceitar. Perceba, quando eu estou avaliando este patamar de risco que me permite dizer, se eu passar desse patamar é dolo eventual, abaixo desse patamar é crime culposo, esse nível, essa referência sempre deve ser medida à luz do homem médio. Sempre deve ser medida à luz do homem comum. Quem diz isso? Nelson Hungria, Juarez Cirino, Damásio de Jesus, Rogério Greco, Guilherme de Souza Nutti. Todos os doutrinadores, ou grande parte da doutrina, entende que, para que você, num caso concreto, diferencie dolo eventual de crime culposo, você tem que observar um limite de risco. Esse limite de risco é aferido pelo homem comum. Até onde o homem comum está disposto a aceitar o risco? Até esse patamar. Daqui para baixo é crime culposo. Daqui para cima é dolo eventual. A questão quis caracterizar o crime culposo, levando em consideração não a assunção de risco do homem médio. A questão quis caracterizar o crime culposo, levando em consideração a assunção de risco de um instrutor de escalada com mais de 10 anos de experiência que se sentiu tampa de cruz. Esse instrutor de escalada não é um homem médio. Para a percepção de risco dele, o crime é culposo. Mas para grande parte da doutrina, a diferenciação entre dolo eventual e crime culposo está em você extrapolar o risco do homem médio. Então, eu particularmente, se fosse fazendo essa prova aqui, eu lhe digo, eu iria no dolo eventual. Eu, professor Giovanni Moraes, estou falando por mim, estou falando pelo JUS 21. Eu, professor titular da cadeira de Direito Penal do JUS 21, eu, autor de livro, eu entendo que neste caso nós devemos seguir o posicionamento da doutrina clássica. Eu defendo a tese que aqui é dolo eventual. Só é possível caracterizar crime culposo se você tomar como referência exclusivamente o patamar de assunção de risco do médio, que não pode ser reconhecido como homem médio, que não pode ser reconhecido como homem comum. Eu entendo que todas as aferições de dolo eventual devem estar pautadas no entendimento do homem médio e no entendimento do homem comum. Por exemplo, Paulo Furtado, professor Paulo Furtado está vendo a live, nosso especialista em medicina legal e direito penal, que vai entrar na live depois de mim. Paulo Furtado, para o manuseio de arma de fogo, pode ser considerado um homem médio? Não, não pode. Por quê? Porque Paulo Furtado é um dos maiores especialistas que existem no Brasil em manuseio de arma de fogo. Paulo Furtado é uma referência. Eu não posso querer pautar dolo eventual por Paulo Furtado. Eu tenho que pautar dolo eventual pelas pessoas comuns no que diz respeito ao manuseio de uma arma de fogo. É mais ou menos a mesma lógica que está aplicada aqui.
Então, o gabarito dessa questão diz que o cara deve responder por homicídio culposo devido à sua condição de garantidor. Eu não discordo que ele é garantidor. Eu discordo que ele deve responder por homicídio culposo. Giovanni, vale a pena fazer o recurso dessa questão? Acho que não. Acredito que não. Por quê? Porque a discussão é doutrinária. E discussão doutrinária, a banca diz, meu posicionamento é esse, prio. Meu posicionamento é esse, morreu Maria Preá. Eu não vou mudar. Então, eu, professor Giovanni, discordo dessa posição. Eu me filio à posição de Nelson Hungria, de Juarez Cirino, de Damásio de Jesus, de Eugênio Pacelli, de Rogério Greco, de Guilherme de Souza Nutti. Eu ouso me filiar à posição desses mestres. Então, eu acho que a intenção foi você falar em culpa consciente, mas a forma que foi redigido não caracterizaria culpa consciente. Beleza? Então, fica a minha crítica a essa questão, e se você marcou homicídio doloso, estamos juntos. Eu também marcaria homicídio doloso, porque é o que eu defendo, é o que eu entendo. Bom, a próxima questão que chama a atenção aí, deixa eu pegar aqui, é a questão de número 7. Foi outra questão que muita gente debateu, muita gente discutiu. Pessoal, me disse que horas são aí, só para eu pautar o tempo da minha live, que como eu estou reformando meu estúdio aqui, eu estou sem relógio, só para eu não perder muito tempo, porque eu tenho várias questões para falar. Me diz que horas são aí, por favor. Por gentileza, o professor Rogério Sanches defende o posicionamento no sentido do gabarito da questão aqui. Tá bom? Obrigado, contraponto criminal, 20.36. Mas essa questão, esse tipo de questão, obrigado pessoal, em outras provas de concurso foi dolo eventual, em outras provas de delegado, inclusive, foi dolo eventual, e prova de Sebrasp. A sétima questão, ela traz uma puta covardia. A sétima questão é a questão que fala do crime de abuso de autoridade, da Lei 4898/65. É outra questão que muita gente diz, anula, professor, tem que anular. Não, não tem. É uma questão ruim, é uma questão decoreba, é aquela questão efetivamente para lhe tirar da jogada, mas ela não está errada. A questão é que diz, assinale a alternativa correta em relação aos delitos da lei de abuso de autoridade. Vê a covardia. A letra A diz, caso policial civil, abusando de sua autoridade, determine sem nenhuma justificativa o encarceramento da vítima na delegacia, cometerá o crime previsto no artigo 3º, a linha A. Se o cara não lembra qual é o crime do artigo 3º, a linha A da lei de abuso de autoridade, ele se fudeu. Vê a covardia. Se o cara não sabe o que está escrito lá, ele não sabe se a questão está certa ou está errada. Está errada. Porque lá fala em atentado contra a liberdade de locomoção. Nesse caso específico aqui, do policial que encarcera a vítima na delegacia, ele cai no artigo 4º, a linha A. Atentado que caracterize medida privativa de liberdade do indivíduo. Mas o problema é que se você não lembrasse decorado o artigo 3º, a linha A, e o artigo 4º, a linha A, você se lascava. Você se arrombava. Então não tinha, era quase impossível de fazer para quem não tinha a lei decorada. É a questão que eu disse que o cara fez com o vadimeco aberto. A Michele Moreira está acompanhando. Michele, se seu nome for Michele Paula Ribeiro Moreira, eu estou com sua prova. Eu não sei se é você, sei que você é aluno de JUS 21, mas se você for Michele Paula Ribeiro Moreira, a prova que eu estou fazendo aqui é a sua. Então, o cara só matava essa questão se soubesse a lei decorada. Então, a letra A está falsa. A letra C diz, a pessoa jurídica poderá ser vítima do crime de abuso de autoridade. Teve gente que diz que isso aqui está errado, mas não está. A pessoa jurídica pode ser vítima de abuso de autoridade. Por exemplo, no caso de violação de sigilo de correspondência, você pode violar a correspondência de uma pessoa jurídica. No caso de ofensa à honra, o abuso de autoridade pode ser praticado contra a pessoa jurídica, no caso de ofensa à honra da pessoa jurídica. Então, embora essa sétima questão seja uma questão covarde pra caramba, no que diz respeito à necessidade de decoreba, ela não tem nenhum erro, tá bom? Quem me pediu para comentar. Vamos lá, a próxima questão. A nona questão, pessoal, que é a questão do ECA, que fala do Estatuto da Criança e do Adolescente,
o professor Fázio, que é o nosso especialista em Estatuto da Criança e do Adolescente, vai comentar na live dele, tá? Fázio vai falar de criminologia e vai falar dessa questão também. Tô indo aqui, pronto. A 11ª questão. Para mim, a 11ª questão, ela tem um defeito, ela tem uma falha. Pronto, Michel, então é a sua prova que eu tô. A 11ª questão, ela tem um defeito. A 11ª questão diz: João Carlos, 30 anos, brasileiro, com residência transitória na Argentina, pratica crime de falsificação de moeda na Argentina. De acordo com as teorias que informam a aplicação da lei penal brasileira no espaço, é correto dizer que cabe aplicação. O enunciado me diz que o indivíduo João Carlos incorreu em falsificação de moeda. Artigo 289 do Código Penal. A falsificação de cédulas de real, cédulas de 50 e 100 reais, aconteceu na Argentina, beleza? Fora do território brasileiro. Essa aqui é uma das hipóteses de aplicação de extraterritorialidade. Quando é que eu terei a aplicação da extraterritorialidade prevista no artigo 7º do Código Penal? Todas as vezes que o crime ocorrer fora do território brasileiro e estiver sujeito à nossa lei penal. A extraterritorialidade pode ser incondicionada, condicionada ou pluricondicionada. Existem 3 hipóteses de extraterritorialidade: extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade pluri ou multicondicionada. No caso específico de falsificação de moeda, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, por força do artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Artigo 7º, inciso 1, salvo melhor juízo, a linha B de Bravo. Por quê? Porque falsificação de moeda é um crime que ofende a bem, serviço ou interesse da União. Só quem pode fazer cédulas de real é a Casa da Moeda do Brasil, mediante a outorga do Conselho Monetário Nacional. Então, quem falsifica cédulas de real em qualquer lugar do mundo está ofendendo o interesse da União. E todas as vezes que existe ofensa a interesse da União, você tem a aplicação de extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1, a linha B, salvo melhor juízo. Pois bem, qual é aqui a minha crítica a essa questão? E eu entendo que essa questão tem 2 gabaritos. A letra A diz: de acordo com as teorias, é correto afirmar que nesse caso cabe a aplicação. Letra A, da lógica da extraterritorialidade, já que o fato ocorreu em território argentino. Veja, o cara, aproveitando-se da aquisição de material descartado, falsificou moeda em território argentino. O fato aconteceu na Argentina. Professor, ele foi pego entrando no território brasileiro. Beleza, mas a falsificação da moeda aconteceu na Argentina. Moeda falsa não necessita de animus lucri faciendi. A caracterização do delito de moeda falsa não necessita do animus lucri faciendi. Para que eu tenha moeda falsa, não é necessário que a moeda seja sequer colocada em circulação. Se já houve a falsificação, o crime já está caracterizado. De novo, se já houve a falsificação, o crime está caracterizado. E o crime se caracterizou na Argentina. Logo, a hipótese de extraterritorialidade, sim. O que é extraterritorialidade? É você aplicar a lei penal brasileira a um crime cometido fora das fronteiras da República Federativa do Brasil. E a moeda falsa foi praticada na Argentina, embora esteja sujeita à lei penal brasileira. Então essa letra A está correta. Não há motivo para dizer que a letra A está falsa. Cabe a lógica da extraterritorialidade, já que o fato ocorreu em território argentino. E a letra B também está correta. A letra B diz: é uma extraterritorialidade incondicionada na lei brasileira, uma vez que o crime atenta contra a fé pública. Então fica aí a minha colocação, que nessa 11ª questão tem 2 gabaritos. De novo, nessa 11ª questão tem 2 gabaritos. Tanto a letra A quanto a letra B. A letra A porque diz que é a hipótese de extraterritorialidade e o é.
o crime ocorreu na Argentina, ele vem a se exaurir no Brasil, mas a moeda falsa se caracterizou na Argentina e essa extraterritorialidade é incondicionada. Então recorram. Recorram dessa 11ª questão. Essa 11ª questão deve ser anulada. Tanto a letra A quanto a letra B são gabaritos possíveis. De novo, tanto a letra A quanto a letra B são gabaritos possíveis. Se tem 2 gabaritos, tem que anular a questão. Bom, outra questão aqui que eu separei, deixa eu ver se eu acho que eu tenho que matar. Cadê? Tem outra questão aqui rapidamente, muito para se lascar, que o cara tem que saber a letra da lei decorada, que é aquela 14ª questão que fala do crime de incêndio. Vê que covardia! O crime de incêndio a pena aumenta em 2/3 se for praticado em galeria de mineração. Não, aumenta de 1/3. Eu que sou professor de direito penal tive que abrir o código para ver. Porque é um disposto do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha G. Aí sabe o que é uma coisa que anula contraponto criminal? Anula. Considerar 2 não. Isso aqui ofende isonomia, tem que anular. Sabe uma coisa que me impressionou? Eu hoje na internet uma pessoa dizendo, não, é porque eu disse que ia cair uma questão de incêndio em galeria de mineração. Puta que pariu! Ninguém adivinha isso não, acho. Ninguém adivinha. Se o cara disse que ia cair a questão, é porque ele viu a prova. Essa questão não tem erro, mas eu só destacando que é letra de lei pura, ou o cabo decorava ou o cabo estava morto. As 2 últimas questões que eu separei, galera, um detalhezinho. O pessoal me pediu para falar dessa questão do civilmente identificado, questão 19ª, mas aí o professor Paulo Furtado vai falar na live dele, tá bom? Ele é muito bom em identificação criminal, eu deixei para ele. A questão 16. A questão 16 fala da prostituta Gurmecinda, que atendeu um cliente no local onde ela mora, e aí o filho dela de 10 anos estava lá, e de repente a criança acordou e viu a mãe e o cliente praticando sexo, mas nenhum dos dois perceberam que a criança viu. Muita gente perguntou por que é que o gabarito foi Gurmecinda e Caio não cometeram nenhum crime. Por um motivo muito simples, não tem dolo. De novo, não tem dolo. Não existe dolo nesse caso. Muitas pessoas disseram, não, eles deveriam responder pelo crime de satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente. Para que você tenha o delito de satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente, tem que existir dolo. O enunciado deixa claro que a Gurmecinda e o cliente dela estavam transando, mas eles não perceberam que a criança acordou. Eles só ficaram sabendo do caso depois. Então não houve dolo da parte deles. Logo, a questão não tem que se discutir. E uma outra questão que eu acho que está errada, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma outra questão, a questão da condescendência criminosa. Agora, cadê a porra da questão aqui? Questão de número 18. Será que eu pedi o danado da questão? 15, 16... Pronto. Essa questão aqui fala de condescendência criminosa, é a mesma questão. Questão 14. Fala de condescendência criminosa. Eu vou ler, é isso mesmo, eu acabei de achar aqui que eu tenho me perdido na bagunça. Eu vou ler o enunciado da questão. Letra C. Luiz, delegado de polícia civil, lotado em uma determinada delegacia de polícia, deixou por indulgência de responsabilizar um inspetor Amâncio, após tomar conhecimento que este teria praticado uma determinada infração penal. Neste contexto, pode-se afirmar que o delegado praticou em tese condescendência criminosa? Pode. Pode. Embora a banca não tenha dado esse gabarito, pode. Por quê? Não, a definição de condescendência criminosa do artigo 321 do Código Penal está aqui. Eu tenho uma autoridade, o cara é delegado de polícia, lotado na delegacia. Deixou por indulgência de responsabilizar o inspetor Amâncio após tomar conhecimento que esse teria praticado uma determinada infração penal. Muita gente questionou dizendo que essa letra C não poderia ser considerada como gabarito, porque o enunciado não dizia que o inspetor Amâncio estava subordinado à autoridade do delegado de polícia. A questão não dizia que Amâncio trabalhava na mesma delegacia de Luiz. Beleza.
ainda que Luiz não fosse chefe, não possuísse atribuição para responsabilizar Amâncio, ele tinha a obrigação de comunicar à autoridade competente para tal. O enunciado da questão aqui não nos permite enxergar outra coisa que não o crime de condescendência criminosa. O que é condescendência criminosa? Condescendência criminosa é você não responsabilizar por indulgência, por indolência, um subordinado que praticou infração no exercício da atividade ou em razão dela, ou deixar de comunicar a quem caiba fazer a responsabilidade. Inequivocamente, existe uma hierarquia, talvez ainda que indireta, entre o delegado e Amâncio. Mesmo que Amâncio não trabalhe na delegacia do Luiz, o Luiz tem atribuição em relação à atividade do Amâncio. Então a condescendência criminosa está caracterizada. Eu vi algumas pessoas dizerem assim, não, mas não ficou claro se Amâncio praticou infração no exercício da sua atividade ou em razão da atividade. Veja, se ele não tivesse agindo em razão de ser inspetor, ele não estaria incorrendo em infração desta natureza ou nesse contexto. Então me parece descabido, de novo, me parece descabido não considerar essa letra C como correta. A Thaís PS colocou aqui, vai pelo critério da melhor resposta, da resposta mais certa. Eu concordo, Thaís. Quem fez essa questão queria que você respondesse pelo critério da melhor resposta. A letra D, no crime de falsa identidade, o agente não apresenta nenhum documento, a jurisprudência do STJ é consolidada, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Mas eu entendo que essa letra C está correta também. Tá bom? Eu acho que essa questão aqui, ela é passível de recurso. Não é tão provável assim quanto aquela outra que nós discutimos da extraterritorialidade. De todas as questões de penal, a que eu acho mais provável de ser anulada é a que fala da moeda falsa na Argentina. Ali está errado. Ali é escancarado o erro. Essa questão, para o meu entendimento, a letra C também está correta. Seria nessa 14ª questão, letra C e letra D. Mas eu acho essa menos provável do recurso ser provido. Mas fica aí a minha crítica à questão também. Beleza, pessoal? Essas eram mais ou menos as questões mais celeumáticas, mais relevantes. Friso o que eu disse no começo da live, achei uma prova mal feita, achei uma prova ruim. Tô vendo aí algumas pessoas metendo a mão na caixa dos peitos e dizendo, não, eu dei todos os crimes. Tá besteira. Tem coisa aqui que se você só acertava se você tivesse visto a prova antes. Se não acertava. Tem minúciazinha de letra de lei, assim, de alternativa que não tem como você saber. Muita gente tá me perguntando, a segunda fase quem vai? Tem uma celeuma. Se todos que fizeram 50% vão para a segunda fase, ou se 5 vezes o número de vagas daqueles que fizeram 50% ou mais vão para a segunda fase. O edital é extremamente dúbio em relação a isso, tá bom? O edital é muito dúbio em relação a isso. Tem gente dizendo, olha, vai fazer a segunda fase todos que atingirem 50% da pontuação. Porque tem um item no edital dizendo isso. Mas também tem um item no edital falando em 5 vezes a quantidade de pessoas que atingirem 50% ou mais. Eu acho que a interpretação que o edital vai dar é quem vai fazer a segunda fase é quem atingiu 50% da pontuação. Eu acho que a interpretação vai ser essa. Mas é possível também que algumas pessoas interpretem de forma mais restritiva. 5 vezes o número de pessoas que obtiveram as melhores notas a partir de 50%. Bom, vamos aguardar, vamos esperar. O Vinícius falou, esse edital tá tosco mesmo. O contraponto, falaram algo a respeito, mas não corrigiram, na retificação do edital, não corrigiram essa celeuma. Eu conversei inclusive com vários colegas que leram o edital também e eles tiveram a mesma interpretação que eu tive. Que dependendo da situação é possível a interpretação lato sensu ou a interpretação restritiva. Mas o que é que eu acho? Eu acho que quem fez 50% vai para a segunda fase. Muita gente está me perguntando, vale a pena investir na segunda fase? Vale. Vale. Comece a estudar agora. Lá no JUS 21, para quem não sabe, o nosso curso de segunda fase é ministrado pelo professor Paulo Furtado, pela doutora Andrea Bush e por mim. Paulinho e Andréia dão um curso para
todas as peças, não só do Espírito Santo, estou falando segunda fase geral de delegado de polícia Brasil afora. Para todas as peças eu faço todas as questões discursivas, depois nós vamos fazer fase oral, então vale a pena sim investir, vale a pena sim, porque eu acho que a interpretação vai ser, quem fez 50% da pontuação vai fazer segunda fase. É o que eu acredito, eu, professor Giovanni Moraes, respeito quem está fazendo, dando opinião contrária na internet, mas a minha interpretação é essa. Quem fizer 50% vai para a segunda fase. Então, se vocês quiserem, o nosso curso lá do JUS 21 está quase todo gravado. O Paulo e André já gravaram todas as aulas. Eu estou gravando aula também. Depois a gente vai terminar dessa segunda fase. A gente vai preparar o pessoal para a fase oral, tá certo? Eu e o Paulinho, a gente vai treinar vocês para a fase oral. Então, comece a estudar agora para a fase discursiva. A hora de vocês começarem a estudar para a fase discursiva é hoje. Não perca tempo. Entra lá no site do JUS 21, www.jus21.com.br. Se alguém puder escrever aí, eu agradeço, tá? jus21.com.br. Tá ruim para mim digitar aqui. jus21.com.br. Verifica lá o nosso curso de segunda fase de discursiva, segunda fase que a gente chama, mas é o curso de discursiva. Você vai treinar todas as peças, tem muita questão discursiva para ser treinada, muito tema escrito para ser treinado lá. Então a gente está esperando eu, Paulo e doutora Andréa Bush. Paulo e André, pessoal, para quem não sabe, contraponto criminal, obrigado. Para quem não sabe, a doutora Andréa, que eu tenho um orgulho fora do comum de ser professora do JUS 21, ela foi uma das pessoas que elaborou o manual de atividade dos policiais de Pernambuco. A forma de redação das peças que a Polícia Civil de Pernambuco usa foi ela que fez. E aí serve de padrão para a maioria das polícias civis Brasil afora. E eu tenho o orgulho dela, que é a esposa do professor Paulo Furtado, dividirem comigo o curso de discursiva para Delta, o curso de discursiva para delegado de polícia. E depois, se Deus quiser, eu e Paulinho vamos preparar quem for fazer a fase oral. Beleza? Tranquilo? Galera, oi Isaac, muito obrigado. Dá um Google aí que aparece JUS 21 na internet. Eu inclusive sou muito grato a todos os nossos alunos do Projeto Delta. Eu sempre digo que as turmas de delegado do JUS 21, até essa que começou agora, 2019.2, quem está fazendo matrícula ao longo do mês de julho, é diferente, cara. É diferente a energia, é diferente a vibe dos alunos do JUS 21, porque lá no JUS 21 a gente não prepara o cara para fazer uma prova. Os nossos alunos, desde os que começaram no começo do ano, os que estão entrando agora, tem muita gente se matriculando hoje na turma nova 2019.2, eles entram para se preparar para todos os concursos de delegado que podem existir no Brasil até o meados do ano que vem. Pessoal que está entrando agora em 2019.2, que se inscrever agora no mês de julho no Projeto Delta, tem aula até o meio do ano que vem. E a vibe é muito diferente. Eu não sei se é porque a gente interage muito com os alunos, a gente conhece muitos alunos pelo nome, tem mentoria individualizada, mas a vibe é diferente. Você vê, por exemplo, a Michelle e Paula. A gente tem uma proximidade tão grande com os alunos que o pessoal no WhatsApp, Michelle, passa a prova. Ela está aqui na live, se eu estiver mentindo, diga. Aí passa a prova, os mentores conhecem os alunos pelo nome, fazem, enfim, é uma vibe diferente. Eu digo sem medo de errar. Nós no JUS 21 estamos preparando, eu quero nos 5 próximos concursos de delegado, eu quero um aluno do JUS 21 entre os 5 primeiros colocados. Eu já disse para todos os meus alunos do JUS 21, nós estamos preparando a galera, quem começou no começo do ano, para no final do ano ter condição de brigar por um dos 5 primeiros lugares dos próximos 5 concursos. E a galera que está começando o curso agora, eu estou fazendo um projeto de fé com eles, que no ano que vem eu vou ter um colocado entre os 5 primeiros dos 5 concursos do ano que vem. E a gente pode dizer isso, pode meter a mão na caixa dos peitos por um motivo simples, porque a equipe do JUS 21 é foda. O fraco lá no JUS 21 sou eu. A fuleiragem no JUS 21 sou eu. Você pega os professores, vocês vão ver agora, Paulo Furtado depois de mim. Paulo Furtado hoje tem um livro de medicina legal mais vendido do Brasil. Mais vendido do Brasil. Paulo Furtado tem um livro que hoje todo mundo, quem quer passar em concurso tem que ler o livro de Paulinho de Medicina Legal. E ele é professor do Projeto Delta JUS 21. O Fázio, que é um dos grandes especialistas em ética e em criminologia desse país. O Luiz Cássio Figueiredo. Luiz Cássio Figueiredo é um dos juízes mais atuantes do estado de Pernambuco. Eu conheço o Luiz há mais de 20 anos. O Luiz é um cara tão desenrolado em processo penal que vocês não imaginam.
fora a grande equipe de outras disciplinas do JUS 21 que estão nos ajudando a fazer esse projeto Delta. Então, se você quer começar a estudar para delegado de polícia, talvez a melhor opção para você seja o projeto Delta turma 2019.2. As matrículas agora, para quem vai estudar daqui para frente, vão até o final desse mês. Entra lá no JUS 21 e se matricula no projeto Delta, beleza? Eu vi que meu patrão amigo Godinho está por aqui, um abraço, grande professor. E agora eu vou deixar vocês, quem for fazer discursiva, corre lá no JUS 21, se matricula na discursiva. Já começou, Érica. O curso é online, 80% do curso está gravado e a gente faz inscrições no começo e no meio do ano. As inscrições estão agora ocorrendo. Então quem for fazer 2019.2, que vai estudar daqui até o meio do ano que vem, tem um mês de julho para se matricular, mas as aulas já estão disponíveis no JUS 21, beleza? Quem for fazer discursiva, corre lá no JUS 21, compra a discursiva. Se você quiser um desconto, alguma coisa, fala comigo no direct, eu ajudo todo mundo, mas bora estudar. Um abraço para Linhares aí que o Vinícius Cipriano está pedindo. Bom, agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão deixar a minha live, vão lá no Instagram do Paulo Furtado. Paulinho, se tu estiver na área aí, digita teu Instagram, por favor, que eu não me lembro de cabeça. Eu acho que é Paulo Furtado DPC, se eu não me engano. É Paulo Furtado DPC. Se alguém souber decorar no Instagram do Paulinho, do Paulo Furtado, coloca aqui na live para mim. Obrigado, Érica Maia. Seja bem-vindo ao JUS 21. Se alguém lembrar de decorar do Instagram do Paulo, escreve aqui. Manda um abraço para a Vila Velha. A Souza foi muito gentil comigo ontem. A Souza me mandou a prova. Foi a primeira pessoa que mandou a prova. Eu falei com ela pelo direct. Dei meu celular a ela. Ela mandou para mim. Muito obrigado pelo carinho, Souza. Pronto, Paulinho tá na área aqui. Paulo Furtado DPC, é isso mesmo, @ Paulo Furtado DPC. Eu vou encerrar a live, vocês vão no Instagram do Paulinho, vão assistir ele comentando sobre medicina legal e sobre essa questão de identificação criminal. Paulo Furtado DPC. Quando terminar a live do Paulinho, aí ele manda, pronto, o professor Renato Fázio está nos acompanhando. Aí Paulinho manda para o Instagram de Fázio. E quando terminar a live de Fázio, Fázio diz qual é o Instagram de Luiz Carlos. Combinado? Então, mete bronca, vou ficando por aqui. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.